Olá! Mais um dia, mais um diálogo para não passar em branco, promovido pela Afroeducação e parceria com o Instituto Ela Criações Educativas. Eu sou a Paola Prandini, é um grande prazer estar aqui representando a Afroeducação para essa mais uma sexta-feira, né, em que a gente se encontra para poder fazer, ter oportunidades, né, de diálogos em torno de uma crítica à branquitude, nas suas mais diversas aí facetas, né, nos mais diversos olhares possíveis em torno dessa crítica. E, como sempre, junto comigo, eu tenho aqui o prazer de dividir, né, a curadoria e a mediação desse diálogo com a Ana Helena. Tudo bom, Ana? Oi, bom dia. Bem, boa tarde aí, quase boa noite, Paola. Oi a todas e todos. E é isso, né? Bom dia, sexta-feira. Vamos lá de novo. A gente já está com um mês de Para Não Passar em Branco, né? Já estamos no nosso quinto encontro, estou super feliz. A gente tem a chance de pensar tantas coisas, né? E exatamente como a Paola colocou, as múltiplas facetas, as múltiplas apresentações da branquitude em diversas áreas da vida da gente. Eu acho que é isso que me deixa muito feliz de estar aqui com a Paola, para não passar em branco, para a gente realmente observar como a branquitude... Ui, me engasguei. Como a branquitude... me engasguei. A branquitude opera aí nas diversas possibilidades de existência na vida. Então, exatamente. E temos hoje... Estamos muito bem acompanhadas, né, Aninha, como sempre, né? E hoje a gente tem o prazer de ter aqui conosco duas representantes, né, importantíssimas de um coletivo que tem uma atuação em São Paulo, chamado Coletivo Enquimpa, e vou trazê-las então aqui para a nossa roda, né? Temos aqui Fafi Prado e Joyce Teixeira. Como estão, meninas? Muito bem, gente. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com todos, para essa construção coletiva de um projeto de uma sociedade potente e que nos inclua, né, nas suas potencialidades e pluralidades. Gente, obrigada pelo convite. Estou aqui junto com a Joy, pedindo licença para entrar na roda. Muito feliz com o convite, poder dialogar. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. E vamos somar, vamos conversar hoje, que o diálogo é uma das coisas mais importantes, né, nesse percurso nosso aqui, dessa ideia de uma educação antirracista e uma sociedade mais igualitária, né? Exatamente. Já temos pessoas aqui que estão nos assistindo, já recebemos comentários, né? Obrigada a quem guarda aí, né, um tempinho da sua sexta-feira para assistir ao vivo. A gente sabe que na vida de hoje não necessariamente a gente acompanha, né, todas as lives no modo live, né, no modo ao vivo. Tem algumas lives que a gente assiste depois de morta já, porque afinal é muita live, né, para acompanhar. Mas a gente agradece, né, quem consegue fazer esse esforço, se organizar aí no seu dia para poder estar com a gente aqui nesse ao vivo. A gente, então, tem uma pauta, né, grande aqui para pensar, e acho que a primeira delas talvez seja vocês se apresentarem, né, um pouco mais. A gente aqui conhece Fafi, conhece Joyce, mas talvez quem nos assista não as conheça. Então, que vocês possam se apresentar e apresentar, a partir daí também, a atuação de vocês junto do Coletivo Enquimpa. Aí, fiquem à vontade, por favor. Dentro da apresentação, eu já estou super curiosa para saber do tema e saber também o que é bulimento. Eu sei, mas eu acho que tem muita gente que não sabe. A gente está falando aí das diversas formas de falar português, porque Paola em Maputo tem essa oportunidade da gente estar aí dialogando com as diversas linguagens do português. E aí, quando a gente estava escrevendo, eu e Paola, a gente ficou assim, mas vamos pedir para as meninas bulirem um pouco e falar o que é bulimento para a gente. Que adoro! Então... Fafi, como posso iniciar? Por favor, Joy. Então, eu sou Joyce Jane Teixeira, eu inicio a minha fala aqui pedindo a bênção aos meus mais velhos, dando a bênção aos meus mais novos, pedindo que a minha ancestralidade fundamente a deidade das palavras para que a gente possa criar bulimentos.
a partir disso, criar ações e propostas desconfortantes ou confortantes de construções onde a gente possa, junto, movimentar e buscar novas possibilidades de ser e existência da vida. Elas começaram com uma provocação do que é bulimento. Bulimento, ela é uma palavra que eu resgatei, que minha avó falava muito, minha avó materna falava muito, né? E eu resgatei quando a gente conta em Quimpa, né, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, que se chama Inquimpa, por conta de homenagem a Quimpa Vita, né, essa mulher bacongo espetacular, que morria às sextas-feiras e voltava às segundas-feiras com as revelações de Zambi, né, e essas revelações de Zambi dizia que os colonizadores estavam falando para os povos, para os africanos do Congo, né, era mentira, que Jesus não era branco, que Jesus era negro, e que ela era a própria encarnação de Santo Antônio. Então, essa mulher espetacular, Quimpa Vita, na qual o nome significa nova forma de se fazer guerra, ela nos inspira essa potência, né, de se pensar e bulinar coisas, né, nova forma de se pensar guerra. E em Quimpa, ele é um coletivo, né, ele é um núcleo formado por artistas educadores, negros e não negros, dispostos a fazer esses bulimentos internos para desconstruir algumas coisas, quer dizer, muitas das coisas, desconstruir e destruir mesmo, tá? Porque eu sou meio, assim, do tipo da linguagem do nego bispo, de que tem que acabar, aniquilar o sistema colonial, esse sistema de matança, né, de genocídio, né, esse sistema que não deu certo, porque um sistema que não escolhe a permanência da vida é um sistema que não deu certo. E onde a gente busca esses bulimentos. O bulimento, ele foi uma palavra, como eu já disse, resgatada da minha avó, uma mulher afro-indígena, né, ela falava muito de bulinar, e ela dizia, quando, por exemplo, uma coisa ficava muito, que ela tinha muito que refletir, ela falava, nossa, que bulimento, né? Que bulimento. E eu percebia isso, criança e até adolescente, quando ela colocava esse bulimento, eu percebia que é porque estava dando uma movimentação, vibração de mudança ou de reflexão sobre algo que faria com que o comportamento dela mudasse. E aí, o ano passado, com esse convite que a gente de fazer um podcast, né? E a gente queria trazer um podcast, onde, de fato, a gente queria trazer esses bulimentos, esses questionamentos, né? Como educadoras, como que é um corpo negro, feminina, né? Eu estou fazendo um resgate aí do nosso latim, né? Que é africano, né? Por mais que se fale que não é, mas é africano, uma língua africana. Feminina, o que é ser feminina nesse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil, o que é afroeducação, o que é a educação, o que é exclusão, enfim. É por aí que a gente vai deslanchar hoje a nossa conversa, os nossos bulimentos, porque a proposta é que seja uma construção coletiva e também uma destruição desse sistema também coletiva. Eu vou passar a fala para minha amiga Fafi, também de núcleo, para que a gente possa dar continuidade aqui. É isso aí, Joyce. E a partir desses bulimentos, né, que a gente foi sentindo chegar até a gente, inquietar demais, há 3 anos atrás a gente se encontra, né, num programa de arte e educação pública aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, um programa que leva artistas educadores a trabalhar com crianças e jovens, majoritariamente na periferia da cidade. E aí, por ser um programa público e a gente ter se encontrado, né, dentro desse programa na responsabilidade, na ética de cuidar desse olhar mais apurado para o que é arte e cultura nessas infâncias, né, em relação a essas infâncias negras, periféricas, afro-indígenas, enfim, essa criança que está ali na nossa responsabilidade, né, e a responsabilidade de passar arte e passar cultura. Então, nesse contexto, a gente se conhece e dentro desse programa, já há um tempo atrás, mulheres negras já tinham encampado e começado essa luta ali dentro, através de um grupo de trabalho que se propôs a discutir dentro da Secretaria Municipal de Cultura a questão racial, né? E, então, foi um trabalho importantíssimo, que é muito importante a gente dizer dessas mulheres que começaram esse trabalho ali dentro, né? Mulheres negras, e que
foi levando a uma necessidade da gente dar continuidade a esse grupo de trabalho. O grupo de trabalho não seguiu dentro da secretaria por motivos alheios à nossa vontade, ao nosso desejo, né? Mas a gente resolveu, então, se denominar Inquimpa, Núcleo Inquimpa, como núcleo independente que pesquisa formação artística e formação cultural, né, formação não só de crianças e jovens, mas também esse diálogo com educadores e educadoras para pensar questões como racismo, como as territorialidades, né, a própria branquitude crítica, porque a gente foi também entendendo que essa construção teria que ser mista, né, a gente teria também que trazer pessoas brancas interessadas nessa discussão de uma crítica à branquitude, porque justamente a gente viveu ali naquele contexto todas as opressões e todos os danos, né, tanto do racismo institucional, né, estrutural, como de branquitude que estava ali, né, no seu domínio. Sou eu? Será que projetos agora. Então, enfim, nesse contexto é que a gente decide a importância da gente realmente continuar do programa, né? Da gente continuar caminhando como no estamos aqui hoje, né? Incrível, acho que realmente essa, né? Nosso tempo que mantém de pé sustenta. Pois é, pois é. Firmes e fortes. Eu não sei se para vocês também está cortando um pouquinho a Tá Fafi. cortando. Eu ia perguntar, achando já que já era o meu, né? Eu falei, será que sou eu? Eu já vi assim, fui perguntar também. Fui eu aqui. Eu ia mandar um chat, já que vocês me pegaram bem na boca da bichinha. Deu para ouvir? Não, mas deu uma cortada. E como eu estou sempre muito ligada nessa questão da internet, né, que a minha vira e mexe por estar no centro, acho que muita gente usa. Então, aí eu já fiquei achando que fosse eu, mas não vi que não é. Talvez não, hoje a nossa primeira resistência... Deu para te ouvir. Talvez Deu para ouvir? Deu para ouvir, deu para ouvir. Essa, a internet. Então, exatamente, nesse exato momento, né, onde de fato, né, o Covid-19 nos convida, né, eu vou colocar assim para ser bacana, nos convida, né, a estar nesse mundo de lives, a estar nesse mundo de internet, onde a gente vê o quanto a gente não tem uma internet boa. E olha que eu pago aqui uma internet banda larga, e mesmo assim ela não é boa o suficiente para a quantidade de coisas que a gente precisa fazer. E aí, esse ano, quando começou a questão do isolamento, carceramento, né, porque depende de como você olha esse isolamento, né, que o Covid nos impõe, porque eu ainda acho que tem aí um pensamento político por trás disso, de aproveitar o momento para poder desconstruir e destruir coisas. Enfim, a gente vive numa necropolítica e eu coloco isso em toda live que eu faço, entendeu? Eu não tenho a menor dúvida de que a gente está passando e passou por um processo de um ensaio de alguma coisa que eles já estão arquitetando para poder implantar, entendeu? Porque essa questão de ficar estudando em casa já era uma coisa que a política aqui no Brasil, quando entrou, já estava colocando, que escola não servia para nada, artista não serve para nada. De uma hora... Gente, tudo bem, existe um vírus, mas também existe aí uma necropolítica de políticos que aproveitam a situação para poder destruir o que de fato eles querem atacar. E nesse caso sempre é o lugar onde nos faz bulinar, né? Que é educação e cultura, enfim. Né? E aí, nesse exato momento, com essa angústia, né, de como educadora, né, educadora de território, né, educadora de periferia, né, eu sou de periferia, educadora de periferia, ver o quanto a maior parte das nossas crianças periféricas não possui internet, banda larga, entendeu? E quando possui, não possui computador, e quando possui um celular, que é um único ou dois da família, com 4G, onde agora eles têm que começar a estudar numa plataforma criada pela Google. Não foi criada com educadores para pensar junto com a comunidade, junto com a criança, não. Foi pensado pela Google, certo?
um conteúdo completamente conteudístico, sem representatividade, mais uma forma de encontrar nesses conteúdos maneiras de desmantelar e acabar com subjetividades e ontologias, entendeu? Ou seja, foi a partir daí que a gente começou a se bulinar no como que a gente faria para chegar nessas crianças esse ano, né? E essa frase, o que mantém de pé sustenta, foi a partir desses bulimentos, né? Esse bulimento, ele veio a partir de uma pesquisa que foi eu buscando muito formas, eu entrei em contato com empresas para distribuição de tablets, eu causei na cidade, no fim, ninguém sequer deu ouvidos a isso, porém, eu fiquei falando, então ok, então a gente precisa encontrar uma maneira de criar uma brecha, né? Quais são as frestas que a gente vai encontrar para levar até essas crianças um material representativo, potente, onde ele veja, né? Onde veja as nossas histórias, né? Onde veja as histórias dos nossos ancestrais, as histórias potentes que nos fizeram chegar até aqui, né? Tire esse olhar dessas histórias que nos desvalorizam enquanto pessoas, né? Que nos coloca sempre numa outridade, né? Tá? Outridade, né? São os outros, né? E o outro, nessa educação universal, eurocristã, racista, é sempre ou escravizado ou selvagem, né? Que é no caso dos corpos indígenas. Então, buscando isso, me veio uma coisa que eu fiquei bulinando, e buscando, e aí me veio uma coisa que é tumbeiro. Eu escutei, sopraram no meu ouvido, tumbeiro. Falei, tumbeiro. E aí fui bulinar essa questão dos tumbeiros. E aí me trouxe uma vivência de que viver em isolamento, enclausurado, na resistência para não se morrer, já é uma coisa que a gente já traz na história, no nosso DNA, certo? Visto que nosso ancestral foi raptado, roubado, enfiado num tumbeiro. Olha o nome do navio, tumbeiro. Colocado, né? Inclusive a Grada Quilomba também traz no livro, né? O desenho, né? Eu também até trouxe algumas coisas aqui do desenho desses tumbeiros, né? E eu descobri nessas minhas pesquisas que lá os nossos ancestrais em tumbeiro, eles comiam uma única vez por dia. E eram, né? Olha aqui a imagem, né? Desses tumbeiros. Né? E era restos da tripulação ou farinha com carne seca. Eles comiam uma única vez por dia. Aí você começa a falar, nossa, a alimentação, a única alimentação era essa? Era essa. E um outro dado que nesses meus bulimentos que eu fui buscando, que eu descobri, que eles cantavam o tempo inteiro. Os tumbeiros, os nossos ancestrais, cantavam o tempo inteiro. E como eram muitas Áfricas, então cantavam para os inquices, cantavam para os vudus, cantavam para a ancestralidade, cantavam. E aí me veio um insight de que o que os mantiveram em pé não foi somente o alimento botado na boca, que se come para manter o corpo, mas também um alimento que mantém firme e viva essa ontologia do existir, de se pertencer, que é a ancestralidade, dessa ligação com a ancestralidade. Então, eu comecei a ver o alimento como algo além da comida, mas como algo capaz e potente dentro da educação de reconstruir essas subjetividades e ontologias, principalmente ontologias, para que a gente possa se ver corpos negros como povo. Porque se tem uma coisa que o sistema colonial da branquitude atingiu nos corpos negros, é que nós não conseguimos nos ver enquanto povo preto. O que não acontece com o judeu, o que não acontece com os japoneses, o que não acontece com os italianos. A gente é tirado esse lugar do pertencimento de algum lugar, né? É jogado aqui como se assim, ó, tudo que veio aqui agora da sua história aqui é como se não tivesse um antes, certo? Não tivesse um antes de potência, de batalha, de construção, de matrilinearidade, entendeu? Me joga aqui no patriarcado machista, genocida, e me faz destituir, habita a minha subjetividade, a ponto de não me reconhecer como parte desse lugar, dessa ontologia. Então, o alimento, como um Exu,
como o que movimenta a vida, como uma epistemologia de viver, de estar potente, de reconstruir coisas, né? E aí, a partir disso, a gente criou um material chamado Capanga Brincante, com as heroínas negras e os símbolos adinkras, que foram uma das formas dos povos acãs de tecnologias e linguagem, né? E palavras que fazem parte da língua portuguesa, que veio do quimbundo, do bacungo, do guarani, sugestões para que as crianças criem, a partir dos símbolos adinkra, o seu símbolo de poder, a sua dança de poder, e a partir disso, a gente conseguiu aí um apoio também com o Instituto Baobá, né, um apoio que foi pequeno, onde a gente fez a impressão desses materiais e foi entregue para algumas famílias da comunidade do Heliópolis, né, para onde a gente pensou o projeto, e distribuído com esse kit, né, de representatividade, ontologia e potência, com cesta básica. Então, o alimento no sentido de manter o corpo, o alimento no sentido de manter a ontologia ancestral. Fafi pode falar um pouco mais a respeito. Ai, que lindeza! É isso aí, foi aquele esforço, né, aquela movimentação. O que a gente vai fazer agora? Foi isolamento, e aí correr, levantar esse material, mas sempre trabalhando nesse sentido, né, que a gente poderia criar como artistas também, né? Porque o nosso domínio de linguagem é a arte. Tudo que a gente faz é muito também performado, né? Pensado para ter esse sabor, né? Conhecer para além do lugar colonizado, né? Então é o jogo, é a brincadeira, é um lugar onde a infância ela é plural, né? Então levar um pouco também disso do nosso modo de fazer. E o bacana da gente, acho que que a gente está construindo enquanto pensa, né? A gente não está pronto, a gente fala muito disso, do inacabamento. Então, é testar, então é experimentar, trocar. Nós pedimos que essas crianças, quem tivesse a oportunidade, que pudesse mandar de volta para a gente um pouco do resultado. Nós mandamos paninhos para fazerem massa e tal. Foi muito bacana, né? A gente viu alguns vídeos, crianças dançando, tinha lá um jogo com os adinkras, né? Com os personagens, com as heroínas, e elas também podiam inventar. Então é bonito ver também que essa troca de conhecimento, ela está em movimento, né? Então tem que sair desse lugar colonizador do professor, da professora, que dá uma atividade. Eu acho que a gente também se colocar em movimento a partir do que a gente propõe, né? E para Molinense. E a partir disso, pensando mesmo os caminhos aí que a gente vai seguir. Vai ser muito bonito ver as crianças devolvendo para a gente, sabe, esse afeto, né, do jogo, da capanguinha que a gente criou. E o fato de chegar uma surpresa na sua casa, né? Um material didático que não é utilizado no sentido padrão, comercial, né? E a gente andei vendo por aí também nessa quarentena muito material, muita escola distribuindo o gibi da Mônica. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que é um momento também que a gente tem uma oportunidade tão grande de poder colocar os nossos projetos independentes, né? Projetos que deveriam também estar sendo aí financiados e patrocinados com um critério maior, esse olhar mais criterioso para o material pedagógico, e aí, enfim, acaba caindo nesse lugar comum, né? Então, foi muito legal para a gente experimentar, né, e romper, vencer um pouco esse isolamento e sentir que as crianças estavam devolvendo para a gente uma coisa tão legal nos corpos, né, esses corpos dançando, brincando, que é uma das premissas nossas também, né, de entender a educação como essa alegria da pluralidade, da infância, da movimentação, os corpos que estão, como a Joyce diz, né, resgatando a própria história também. Acho que nesse sentido a gente é decolonial, contracolonial por natureza, né, entendendo que tudo que foi tirado, que foi roubado, sequestrado, também foi a capacidade inventiva, né, desses corpos, por não serem o padrão, por estarem sempre inferiorizados, né, o tempo inteiro subjugados,
subjetivamente, inconscientemente ou conscientemente, né, no caso do racismo explícito. Então, para nós, assim, uma das coisas que a gente preza muito, sabe? Construir também um tipo de educação decolonial de fato dos corpos, com essa troca verdadeira, que a gente se afeta. E buscando, né, esse lugar de que, tendo sempre em mente, né, que é uma das coisas que agora vem nos bulinando muito, né, como descolonizar os sentidos, né, os nossos sentidos são colonizados, né, do tipo, o que a gente escuta o que o colonialismo diz que é bom de música, né, mas quem que define o que é bom, o que é ruim? Então, o nosso gosto musical é colonizado, o nosso paladar é colonizado, o nosso olfato é colonizado, a nossa maneira de amar é colonizada, romancizada, entendeu? A maneira de tocar, ele é colonizado. Então, como descolonizar, né? Como pensar uma educação né? E assim, eu sou um corpo negro, eu vou trazer uma educação sempre olhada para essa questão da afrocentralidade, né? É de trazer esse lugar mesmo porque eu cresci no terreiro, e se eu for constituir o que eu sou quanto pessoa, Joyce, mulher, a minha potência veio desse espaço, entendeu? Desse espaço. Lá foi a minha maior escola, lá é ainda a minha maior escola, no sentido de onde eu experimentei a comunicação visível e o invisível, onde eu experimentei viver em comunidade, né, porque até hoje na casa da minha família ainda é todo mundo no mesmo quintal, que é de família de origem banto, e isso é banto, entendeu? Onde a terra, onde plantar as coisas é importante. Então, isso para mim foi muito... estar na academia, ir para a universidade, né, fiz USP, fiz essas coisas todas, foi forma de estratégia de furar uma bolha para eu poder falar para quem não queria escutar o que eu estou falando agora. Vou pegar daí. Já estou aqui toda abolida. Ótimo. Morrendo de vontade de cutucar várias coisas. Eu acho fantástico, né? Eu acho que é esse o nosso ponto de encontro da encruzilhada, né? Estamos aqui todas, inclusive acabou de aparecer Cimeia também, que é nossa parceira aqui no Instituto Ela. Quero mandar um beijo também. Está aqui, né? Em corpo com a gente, e a Débora também. A gente está o tempo todo pensando essas ações decoloniais, essas ações, pensando essas histórias todas que vocês trouxeram e que o Nkipa está em processo, mas está construindo também, está materializando de uma certa forma aí com os kits e com os bulimentos nos corpos. Aí eu vou cutucar uma questão que é aqui, a que me incomoda, o meu bulimento cotidiano, que é a branquitude, né? Uhum. Aí eu estava aqui pensando, queria escutar de vocês. Na realidade, eu queria duas coisas, assim, fazer esse movimento duplo. Né? Primeiro, era escutar de vocês aonde essas ações todas, desse tempo que vocês estão fazendo trabalho, aonde elas enfrentaram a operacionalização da branquitude, um pouco aí pensando a história, aonde as potências da decolonialidade que vem na ação de vocês foram limadas, né? Foram não possíveis de acontecer porque esbarraram na branquitude. E, para não ficar só nas fragilidades, só na crítica, aonde vocês encontraram respostas a isso, sabe? Aonde a branquitude operou para poder limitar a ampla, né, possibilidade decolonial que está aí bulinando nas criações de vocês. Queria escutar um pouquinho. E como vocês conseguiram se refazer e ir fissurando essa branquitude para a gente poder aqui construir uma teia, né, de possibilidades da gente... Porque, para mim, acho que para mim a ideia, eu gostaria muito, né, o Xalá permite que a gente não fissure, que a gente derrube. Eu quero que a gente derrube essa bodega, assim, sabe, que caia. Porque esse arquiteto aí tá péssimo, que não caia. Mas, enquanto isso, a gente vai fissurando, né? A gente vai fissurando, jogando a água para amolecer. Queria escutar um pouquinho isso. Aonde apareceram e aonde a gente vai fissurando, jogando as águas
para poder amolecer esse tijolo para cair de vez? Então, aonde apareceram? Na instituição. A gente, quando começou, quando começou, né, a gente era um grupo de trabalho de artistas educadores dentro de uma instituição, Secretaria Municipal da Cultura. A gente, enquanto estava em discussão, estava tudo muito lindo. Na hora que começou a ação, a agir, que não dá só para ficar discutindo, né? A gente não dá só para ficar discutindo. A ideia é realmente agir. Essa discussão, ela precisa passar no discussão, a ação. Ela precisa vir no campo das ações. E aí, quando começou a se vir no campo das ações e que viu a construção de uma rede que a gente criou com um território, aí barrou. Barrou num grau a ponto de, no ano seguinte, não ter mais grupo de trabalho. Não teve mais grupo de trabalho. Isso é uma visão minha, tá? A Fafi também pode colocar a respeito do que ela acha. Então, assim, para mim, aonde a branquitude barrou, para mim foi claramente nessa instituição, porque a discussão com as ações começou a denunciar uma ignorância e uma falta de vontade também de querer aprofundar, né, nos traumas para causar a cura, para causar uma outra, para trazer uma outra coisa, enfim. Então, essa não disposição para querer olhar algo que as ações estavam escancarando, foi onde teve o barrado. E aonde a gente teve o apoio? No território, e eu não posso falar da instituição, porque da instituição, só os artistas educadores, mas eles não são a estrutura da instituição. Então, não posso dizer que foi isso. O que eu posso dizer é que aonde a gente teve apoio para que a gente pudesse dar continuidade a isso, foi no território. Foi no território mesmo, entendeu? Então, assim, foram nas periferias, foram nas casas de cultura que a gente ia entrando em contato, e aí queriam nos receber, foi enquanto a gente entrava em contato com os professores, e estavam dispostos a ser bulinados e a construir essas ações, e buscar essa nova forma e maneira aí de se pensar pedagogias, né? Eu estive ontem numa reunião de professores espetaculares, onde eles já estão começando a pensar e bulinar pedagogias periféricas. Olha isso, cara, coisa que a instituição está anos-luz de pensar. Então, assim, se eu for parar para dizer, na instituição foi onde a gente foi barrado, banido, inclusive do ano seguinte não ter, por isso que a gente se desvinculou e se tornou inquimpa, porque pela instituição não ia dar certo, e aonde foi o maior apoio foi no território, foi de pessoas que estão fora das instituições, pessoas brancas, inclusive, dispostas a mergulhar no trauma causado, né? Porque essa é a grande questão. Eu percebo que quando pessoas pretas, vêm com ações onde faz a pessoa bulir um lugar que ela não está disposta a bulir, é que o caldo entorna. Aí o caldo entorna. Aí vem o white fragility, sabe? O white fragility, da D'Angelo. O choro. Onde já se viu, eu não sou racista, onde já se viu, você é agressiva, porque eu já fui taxada de agressiva, como é que chama? De agressiva, como é que é? Que eles falaram para mim uma vez, como é que eu escutei, eu falei, nossa, essa é nova. De quem não tem delicadeza para falar, entendeu? De quem não tem delicadeza, agressiva, o que eu tô falando não é, não, peraí, não. Ai, que exagero, isso é interpretativo. Não, isso não é uma violência, entendeu? A instituição foi tão desgranhenta que eles tiveram a pachorra de escrever num caderno onde foi distribuído para todos os artistas educadores, colocar o GT de Culturas Negras e Periféricas numa página onde só tinha os BOs do programa, como casos extremos de protagonismo errôneo. Foi isso que a gente escutou da coordenação pedagógica branca do Programa de Iniciação Artística da Secretaria Municipal de Cultura. E aí, no ano seguinte, quando a gente briga para ter uma retratação... Né? É importante a gente trazer isso, porque a gente tem aqui com a gente pessoas que estão em outros lugares do mundo, inclusive a gente está aqui de Moçambique, de Portugal, então só para a gente situar, né? São Paulo. Onde esse racismo institucional acontece. Não que ele não aconteça em todo mundo, né? Porque o racismo é estrutural, mas só para a gente identificar essa iniciativa, essa lógica de racismo. Então, eu estou falando de São Paulo e estou falando desse território chamado Brasil, tá? Porque aqui no Brasil é muito comum esse negócio.
E é isso, vou deixar a Fafi falar mais um pouco aí. Tem uma memória aí, tem um prefácio da história. A gente está no ano de 2016, na gestão anterior à gestão do Dória, né? Na época que ia se tornar o prefeito. E em 2016, a antiga gestão pede para o programa uma eleição direta, né? Que é um edital, né? Nós fazemos parte de um edital, mas ele pede ao programa que faça uma eleição direta entre os administradores para indicar um coordenador com quem a gestão iria conversar, né? Com quem na época secretária, iria conversar. E essa mulher que foi eleita coordenadora, uma mulher preta, que é a Val Lima, ela é eleita, né? Ela é escolhida, e ela começa a causar lá dentro um reboliço por conta, obviamente, da militância, né? Eu acho o seguinte, o poder, as pessoas que têm o poder ou que acham que detêm o poder, elas ficam muito abaladas quando elas percebem uma potência, né, que elas não conseguem apropriar. Então, para mim, isso é muito claro, assim, o poder treme quando vê uma potência que está além daquilo que ele possa, ele mesmo, né, conduzir e dominar. E aí começa ali em 2016, essa disputa silenciosa, perversa e velada, né, aonde a presença de uma coordenadora, uma mulher negra, vindo do Recife, enfim, colocando ali outras questões, né, importantes pedagogicamente para o programa, ela começa a desestruturar um pouco essa branquitude que está super segura do seu domínio. E aí, estávamos criando, eu fazia parte da coordenação nessa época, né, uma parte da coordenação, vamos dizer assim, né, uma das pessoas que pensava a formação. E estávamos discutindo critérios avaliativos para que aqueles artistas educadores pudessem ser, no final, pontuados para um futuro edital, para uma continuidade daquele edital. E nessa discussão, a Val trouxe essa questão, vamos falar de colonização, vamos falar de uma coisa importante, né, para esse trabalho que a gente está fazendo aqui, com essas crianças periféricas, enfim, mas majoritariamente periféricas, não todas, mas um contexto de infância e periferia ali. E aí, neste momento, a branquitude, apavorada, acredito eu, vira e fala assim, não, essa coisa de colonização tanto faz, isso não importa, isso não é a questão aqui. E para mim, isso foi o ponto-chave, isso foi a virada, né, aonde a gente começa a se entender mesmo como um programa público, como uma política pública em construção, falando dessa responsabilidade ética, né, para com essas infâncias, e a gente ouve assim, começa ali esse embate, peraí, aí a gente isso vai vir para cima da gente, a gente vai ter que arcar, então, com linguagem, com estética, com formação, né, com uma certa inversão aí dos referenciais, e, enfim, para mim isso hoje em dia, é mais do que óbvio, né, que esse grupo de trabalho começa a peitar realmente esse lugar da branquitude. E eu digo hoje assim, a branquitude ela é autoexplicativa, né, ela chega a ser uma característica. Enquanto eu ouço vocês, eu fico pensando, eu acredito que a Ana tenha a mesma percepção que eu, talvez, aí me corrija, Ana, se eu estiver errada, mas enquanto eu as ouço, e eu fico aqui, né, eu estou aqui nesse papel de monitorar os comentários, eu fui já trazendo, né, os comentários que a gente tem recebido para vocês também acompanharem aí na tela, e não surpreendentemente, infelizmente, a gente vem hoje, esse já é o 5º programa da série Diálogos para Não Passar em Branco, e eu venho percebendo que a cada vez que o tempo passa, acaba que a nossa audiência, ela tem se tornado novamente de pessoas negras. Então, a gente tem um momento inicial que foi, né, quando a gente, eu e a Ana, trouxemos esse programa público, né, Aninha? A gente trouxe naquele boom
novo boom da tal somos todos antirracistas, né? Da tal hashtag antirracista. Que era uma hashtag que nos incomodava, porque eu e a Ana, a gente está nisso há 15, 20 anos, então, assim, a gente né, faz uma leitura crítica à nossa branquitude já há muito tempo, mas ok, já que virou moda, então vamos pensar uma outra estratégia em tempos de pandemia para fazer essas discussões. E aí eu fui percebendo, né, acompanhando os comentários, que a gente tinha mais pessoas brancas nos assistindo e nos acompanhando. O que também a gente percebe é o quanto que essa queda dessa população branca na audiência representa, de novo, aquele lugar que vai dizer, tá vendo só? Isso daí é um assunto que é só para as pessoas negras darem conta. Esquecendo o fato que quem comete o racismo somos nós, é a minha classe de pessoas brancas. Não dá para cometer o racismo não sendo branco, né? Só quem comete racismo em qualquer lugar do mundo é a pessoa branca. E aí, cá estamos nós de novo dialogando entre os pares, dialogando entre os convertidos, né? E isso me deixa muito, muito preocupada. Né? E aí, o quanto que a gente dizia, e eu lembro que a gente disse isso lá no nosso primeiro programa, lembra, Ana? Vamos ver até quando que essa conversa vai seguir. Pois é, 5º programa, cadê? Cadê o restante dessa população branca, além de mim, né, Ana e Fafi, que está interessada em realmente fazer a luta antifascista? Você tem essa sensação também, Aninha? Sim, sim, sim. Era o que a gente falava, né? Como é que a gente... Inclusive, eu acho que é uma denúncia que muita gente está fazendo, né? Qual vai ser a concretude dessa fala do antirracismo mesmo, na prática, na responsabilização, na autoimplicação, na responsabilização coletiva, institucional aí, que a Joyce traz, que as meninas trazem da denúncia, né, da branquitude estruturante. Então, é muito... nos coloca, assim, embulimento, né? Nos coloca aqui, embulimento do que a gente faz para conseguir alcançar essa estrutura, entender que essa estrutura é o que precisa observar, né? Eu concordo plenamente, porque é isso, quando a gente começa, vamos ver o que eles vão fazer, aí, não, eles vão falar sobre, eles falam a palavra branquitude, mas eles vão falar de questões negras. Eles vão perguntar de novo, como podemos fazer? Me ensina. Exatamente. Nossa, o me ensina me tira das tamancas. E foi bem isso, né? Tanto é que a gente tinha o nosso primeiro programa era vocês que são brancos que se entendam, né? Da mesma forma que hoje a gente tem o tema, né, bulimento de vocês, no primeiro o nosso tema bulimento foi esse. Exatamente fazendo essa discussão, né, de que a gente precisa dialogar, que o diálogo tem que ser feito entre pessoas brancas e não brancas, certamente, eu acho que a gente está aqui, né, esse quarteto aqui representa isso, mas as pessoas brancas também precisam sair só do blackout, né, da rede social, de ter o quadradinho, né, preto, como a Aloá, né, trouxe aqui, eu trouxe um comentário dela aqui que ela fala disso, e acho que uma dos princípios que a gente escolheu também para fazer isso, uma das estratégias, melhor dizendo, são as nossas dicas, né? E como o tempo, ele voa, e a gente já está aqui já há 45 minutos sem parecer. Pois é, olha, gente, a temporalidade é uma coisa muito louca mesmo, né? Muito relativa. Mas são as nossas dicas, e eu acho que, já falando das dicas, a gente pode trazer caminhos possíveis para quem realmente está interessado se aprofundar, né? Nessas questões, nesses diálogos, e eu gosto muito da dica que a Fafi separou. Conta aí, Fafi, qual que é a sua dica, porque eu acho que ela já pega um gancho para isso que a gente está trazendo aqui, né? Eu vou até introduzir a minha dica com uma outra dica que não pode ficar de fora aqui do que a gente está falando. A Jane Elliott, para quem não conhece, é uma senhora norte-americana, estadunidense. Ela, há muitos anos, né, veio antes de nós falando aí de branquitude já nas suas práticas. Tem um documentário dela que chama Olhos Azuis, que
está disponível, todo mundo tem que ver esse documentário. Uma das entrevistas recentes dela, ela fala assim: as pessoas brancas precisam parar de se referir a si mesmas como aliadas, como se isso deixasse tudo bem. Elas precisam se educar contra a ignorância que foi derramada sobre elas quando estavam na escola. E precisam entender que elas são a razão pela qual tanta gente está brava. Jane Elliott. E aí, falando nessa coisa da educação, de como também a nossa formação é cheia de lacunas, a nossa formação é extremamente colonizada, nós como educadores, né? E mesmo assim, não só os educadores, né? Qualquer pessoa nesse território chamado Brasil, qualquer pessoa branca foi mal educada, né? Então, nesse nosso percurso aí de Niquimpa, descobrimos esse tesouro aqui, do nosso crush, a gente chama ele de crush, ele sabe disso, que é o Luiz Rufino. É o Pedagogia das Encruzilhadas, que é uma obra muito bonita, é a tese dele, né? Ele faz parte de um projeto poético, ético, antirracista. O que eu acho lindo é que ele traz uma dimensão realmente poética para a gente reafirmar essa necessidade de outras epistemologias. Então, é um livro também muito bonito de ler, né? Ele traz, assim, ele bota na mão os tesouros. É um livro muito encantado, ele fala também dessas sabedorias de encantamento, de terreiro, né? Brasileiras, afro-brasileiras, indígenas. Ouvir o Luiz Rufino, assim, é um alento mesmo, porque acho que ele traz de uma forma maravilhosa as possibilidades da gente reencantar, né, a educação e de, pelo conhecimento, a gente vencer a morte, né? A gente vencer essa morte no sentido do desencanto. O contrário da vida não é a morte, né? É o desencanto. Então, nesse momento, principalmente que a gente está vivendo, né, dessa miséria, dessa morte, mas desse genocídio que também é epistêmico, a gente leu o Luiz Rufino e o Luiz Antônio Simas também, que é um parceirão dele, que também traz coisas maravilhosas para dentro da educação. Eu acho que são, assim, realmente lugares onde a gente pode, inclusive, se sentir fortalecido, sabe? Que é possível uma outra educação, que é possível a gente descolonizar contra o horror, contra todo o horror da necropolítica, né? Enfim, do racismo e de toda essa cultura hegemônica que em nós também causou dano, né? Então, acho que juntar essas duas dicas, deixar a Jane Elliott para vocês assistirem o documentário e a Pedagogia das Encruzilhadas, trazendo Exu também como essa inspiração, né? Que virou o diabo na mão do colonizador, e de diabo ele não tem nada, ele é puro encantamento de vida. Então, é muito legal para os educadores, acho que irem fazendo esse percurso aqui, vadiando por esses saberes. Perfeito. Perfeito, não, super bem lembrado, né? O documentário da Jane Elliott está disponível online, então é muito fácil, né, de conseguir assistir no YouTube, é bem tranquilo. E nesse sentido, Joyce também tem uma dica quentíssima do YouTube, né, Joyce? Conta pra gente. A minha dica é da professora, educadora, maravilhosa, filósofa, enfim, bulina muito, chamada Azen Jeri. Ela é professora lá da UERJ, né? E por que eu trouxe essa dica? Porque ela traz algo que no meu começo de fala eu bolino muito, que é o sistema colonial nos nossos corpos, esse sistema colonial construído a partir de um pensamento do Ocidente, né? Ocidente, ocidental, universal. É óbvio que a branquitude vai ser narcísica, porque tudo é universal, tudo parte a partir deles, entendeu? Você sabe falar sobre ele, a história deles, a filosofia deles, não consegue dar como vai conseguir falar como que vai conseguir olhar para a pluralidade se tudo que não chega na subjetividade, nas ontologias, elas são universais. Então, a Azen Jeri, essa professora que traz vários vídeos, onde ela coloca curtinhos, aliás, ela é maravilhosa, onde ela traz discussões sobre racismo estrutural, onde ontologia, subjetividade, propostas, né, de como a gente abarcar e construir uma educação
onde a gente consegue descentralizar, destruir, né, esse pensamento ocidental, né, que para mim tem que ser destruído. Não tem outra maneira. Em contrapartida, também, trazendo já como dica, trago esse livro aqui da Grada Quilomba, espetacular, certo? Memórias da Plantation, episódios de racismo cotidiano, onde ela traz aqui formas de como identificar esse racismo, né? Na qual, por exemplo, o sistema, ele normatiza tanto as violências, né? Que é muito comum pessoas negras sofrerem a violência e falar, nossa, mas será que isso é violência? Nossa, será que isso foi mesmo? Nossa, será que veio isso? Será que eu estou entendendo bem o que ele está colocando? É tão normatizado ao ser branco, só simplesmente ser. Então, e nessa normalidade, eles se acham na liberdade de cometer as violências, né? Que quando o negro, o corpo negro, começa a reconstruir isso, e a perceber, e a nomear, e assim a dominar, pega e fala, não, isso aqui é racismo, isso aqui é violência, isso aqui não é interpretativo, isso aqui não é não sei o quê, isso aqui é violência, tá chegando em mim dessa maneira. Então, essas são as minhas 2 dicas, porque é uma maneira de... A professora Azingeri coloca muito isso, e eu também venho me colocando muito isso, sabe? De que talvez a proposta não seja mais ir contra o sistema, sabe? E eu vou dizer uma coisa bem clara agora, e me lamento aí os brancos que ainda não estão desconstruídos, mas eu vou dizer mesmo, racismo é um problema de vocês. Vocês criaram esse racismo. Então, cabe a vocês a lidar com isso. Não é um problema do negro, é um problema de vocês. Então, já passou da hora de parar de fazer mimimi e começar a mergulhar, de fato, com profundidade nos traumas que vocês nos criam todos os dias, diariamente, nas instituições, no boteco da esquina, no ponto de ônibus. É diário. A violência é diária. E é outra coisa, não é hashtag pare de nos matar. Agora é o seguinte, agora eu vou usar um pouco o que o Yuri Marçal colocou lá no Instagram dele. Vai começar a surgir, já está surgindo, é que eu acho que talvez a gente não é à toa que tem tanta polícia assim nos morros, entendeu? A cada corpo preto vai começar a morrer branco também. E se esse sistema, se a gente não se ligar, que esse sistema ele é contra a vida e vai matar todos, não vai ser só o corpos pretos e indígenas que vai morrer, não. O corpos brancos também vai morrer. Então, gente, tá mais do que na hora de vocês se ligarem na pegada. A pegada é monstra, a pegada é 1000 graus. Então, vamos aí, galera. É século XXI. São 520 anos. Por Zambi, 520 anos. Por Zambi. Está mais do que na hora da gente ter um projeto de sociedade. Não é agenda, é projeto, porque a branquitude esquerda também adora transformar tudo em agenda. Não é agenda, é projeto de sociedade onde a gente possa viver, coexistir, dar permanência à vida, a todas as vidas. Esse sistema caiu, faliu, vai matar com a humanidade. E vocês serão responsáveis. É isso, essa é a minha dica de hoje. Estão se sentindo bulinados? Exu! A pessoa, né, traz o livro, aí Exu fala, então tá bom, então eu vou aqui, você me chamou, eu estou aqui. E agradeçam, sejam gratos. Com certeza. Esse livro da Grada foi a nossa primeira dica, Joyce. Foi a dica que a gente trouxe no primeiro programa, porque é essencial. Essencial. É essencial, gente. É essencial. E esse chamado que você nos faz, eu acho que ele já passou da hora, né? Ele já passou da hora de acontecer, né? Porque é essa necropolítica, esse genocídio que agoniza, né? Que a gente não aguenta mais ficar pelas frestas para poder manter a vida, entendeu? Então, de fato, precisa cair, gente. Para de ficar se segurando, sabe? Ai, fazer o white fragility, não quero ver, ou contra-argumentar, ou... Ai, não, para. Entenda, escuta e começa a agir. Porque também não adianta ficar na punhetagem da discussão, não. Claro, não adianta falar tanto da colonialidade e ficar no esquerdobranquismo também. Acho que a gente está entendendo de fato e definitivamente. Se não for agora, quando, né? Essa é a pergunta. Quando? Exatamente quando, entendeu?
Se não for agora, exatamente quando? O que a gente vai esperar aí, sabe? Então, vamos lá, né? Século XXI, gente, vamos lá. Pois é, tipo, passar em branco é exatamente quando você tem uma amiga, um amigo branco, não dá mais para dar um sorriso em algo, sabe assim, tipo, em algo que a pessoa branca fale junto de você, não dá, não dá. Não dá, assim, é isso. Então, eu acho que é para isso que é não passar em branco, né? É exatamente acabar com qualquer possibilidade de pacto. Exato. Entendeu? Não dá mais. A dica tem a ver com isso também, né, Aninha? A minha dica hoje ficou perdida. Passei desde quarta-feira que eu estou aqui. O que eu faço? Meu Deus, zambe por mim. Passa por mim. Não deu, porque eu acho que vocês... eu tinha certeza absoluta, claro, né? Inclusive porque já sabia, no spoiler, quais eram as dicas. Então, eu acho que distancia um pouco, mas dialoga, porque a gente está falando de estrutura, e é um livro que, para mim, na minha dissertação, foi muito especial, porque ele veio, ele cruzou a minha vida, não tinha nada a ver com a minha dissertação, mas era uma coisa que eu sempre fazia, toda vez que eu me angustiava para poder escrever o texto da tese, eu tentava sair e ir para romance. Até uma vez com a Paola, eu brinquei com a Paola, que tudo que eu falava era, no livro tal, no romance e tal, o Paulo falou, tipo, toda vez tu tem um romance. Tu tem um romance para trazer aqui para o meio da história. Verdade. Era toda vez que ela falava alguma coisa, eu falava, no romance e tal, porque eu acho que era uma forma que eu desafogava as angústias de encarar a branquitude. Aí eu saía um pouco e eu tentava ir para um lugar romanceado, que não é romanceado, né? Os romances só contam a verdade de outras formas. E aí eu encontrei numa livraria no Rio um livro de um autor do início do século XX, chamado James Eldon Johnson. Porque muita gente começa a falar de branquitude, quando você começa, tem um enredo aí, né, dos estudos críticos da branquitude, a maioria das teses vão falar, quando você vai fazendo essa história, né, você vai contando essa história. E aí muita gente vai para o Du Bois, não sei se é Du Bois ou Du Bois, não sei muito bem como é que fala, Du Bois. E aí sempre vai. E aí eu acho que uma coisa me pegou muito, porque o Eldon Johnson, James Eldon Johnson, é do mesmo tempo, assim, é contemporâneo, mas ele vai escrever esse livro como romance, né? Praticamente é uma autobiografia dele, e o nome é muito provocativo, chama Autobiografia de um Ex-Negro. E aí você fica. Quando eu vi esse livro na livraria, eu disse, o que é isso? O que é isso? Autobiografia de um ex-negro. Mas eu acho fantástico, assim, ele traz um elemento... a questão é que ele vai lá para o início do século XX, ou seja, isso para mim na época... Hoje, para mim, isso é fato, né? A branquitude, ela sustenta, ele sedimenta a modernidade, mas na época, para mim, a branquitude estava muito na década de 90, estava no final do século XX. Quando eu encontrei James Eldon, eu falei assim, gente, peraí, isso aqui é de longa duração. Olha isso, assim, sabe? Era um romance dialogando com o que Du Bois estava trazendo na teoria, e ele vai falar disso. Também um relato que fala da mestiçagem americana, que é uma coisa interessante, porque eu estava debruçada na mestiçagem, nas esquizofrenias da mestiçagem política brasileira, e aí ele traz a mestiçagem americana e os danos da forma como foi enfrentada a mestiçagem americana num processo segregacionista. Então, eu acho que é isso, assim, ele faz, para essa dica de brancos, por favor, vão entender como é que foi construído essa universalidade. Então, o romance é bem interessante, porque ele vai lá no iniciozinho do século e ele vai denunciando essa branquitude americana que aparece no assassinato do George Floyd. Então, é muito impressionante, assim, você olhar um século e a branquitude tirar a respiração das pessoas e desencantar. Estava pensando aqui, a Fafi colocou, e uma característica da necropolítica é isso, né? Tirar o encanto do povo é matar um povo. Então, desencantar um povo é tirar o ar do povo.
né? Então, Exatamente. e isso Exatamente. tem muitos séculos, né? Muitos séculos. Total. E aí eu acho que é nesse sentido aí que eu acho que o James Eldon traz uma possibilidade da gente olhar essa linha, né, de longa duração desses atos, dessa estrutura, dessa instituição, desses indivíduos, desse povo. Dessa reatualização, parar com a reatualização, desnaturalizar. Exato. E a dica que eu separei hoje, eu acho que ela super dialoga, né, com o que a gente está trazendo, porque ela é para mim, pelo menos, foi o livro que eu fui debruçar sobre o conceito, né, de branquitude no Brasil de maneira mais explícita, e eu acho que é um livro fundante, assim, é fundamental para qualquer pessoa que tiver interesse, né, em fazer uma leitura crítica a esse privilégio branco, precisa, né, definitivamente ler o Psicologia Social do Racismo, né, que é um livro aí de uma coautoria, né, entre as professoras Iraí Caroni e a professora Maria Aparecida Bento, que é uma voz importantíssima, não só na academia, né, brasileira, mas também nas lutas antirracistas, né, nos movimentos sociais negros organizados no Brasil, que está à frente já há mais de 20 anos do CERT, né, o Centro de Estudos de Relações de Desigualdades e do Trabalho, que é uma ONG importantíssima no nosso país, e esse livro ele foi publicado no início dos anos 2000, buscando fazer exatamente, né, esse cotejamento das leituras e das escritas que já existiam em torno da crítica à branquitude para fora do Brasil, mas situando, né, essa territorialidade necessária, né, para quando a gente faz os nossos diálogos, que a gente precisa situar também o território do qual a gente está abordando, e o Brasil é esse lugar, né, assustador em que o racismo é tão vivo, mas em que, ao mesmo tempo, se consome as culturas negras, né, de uma forma tão absurda a ponto da branquitude se apropriar dessas culturas quando convém, né, quando é conveniente, quando vale a pena, eu vou bancar a pessoa engajada, né, e aquela que vai sambar conforme a música, mas que não necessariamente vai pautar, né, a lógica racista na sua própria desconstrução dos seus privilégios, né, e que vai realmente ceder o seu corpo branco para servir de armadura a esses corpos negros que estão na mira, né, então, que eu acho que é para isso que a gente também, enquanto pessoa branca, precisa atuar, né, estar de armadura não no sentido de tirar o protagonismo negro que é tão necessário para a luta, mas é entender que momentos que a gente precisa estar à frente, por exemplo, de uma manifestação, para que a polícia militar não saia atirando, porque afinal o corpo branco é visto como um corpo que deve ser preservado, né? E dentro de uma simbologia do racismo institucional presente nas polícias militarizadas. Então, nesse momento, a gente pode sim ter essa estratégia, né? E quantas pessoas brancas de fato estão interessadas em fazer essa luta? E aí eu sinceramente tem horas que tem dias que eu acho que eu fico bem desmotivada, assim, né? Vem aquele banzo mesmo de você falar, meu, será? Né? Será? Até que ponto, né? Até que momento que a coisa realmente vai sair. Aí a gente continua recebendo aqui muitos comentários, né? Agradeço muito por isso também. E aí, quando a gente tem, né, por exemplo, uma questão que é colocada aqui, deixa eu já puxar aqui, a Beatriz, que está sempre aqui conosco, que é daqui de Moçambique, né? Ela vai dizer para a Ana, exato, Ana, não dá mais para rir, né, das piadas racistas do dito amigo branco, porque elas nunca tiveram graça, né? E o quanto que, de fato, as pessoas brancas, por vezes, não se sentem sequer seguras de fazer
né, de trazer isso à tona, porque se não vai incomodar, vai gerar um... Mas é isso, assim, discutir essas pautas infelizmente, funcionar dores além dos encantamentos, né? Quem dera fossem só os encantamentos, mas infelizmente não é, e a gente precisa se colocar, né? Exatamente, a gente precisa se colocar. Do processo, né? Fábia, você falando do Psicologia Social do Racismo, nesse livro tem a frase da Edith Pisa que eu mais gosto sobre esse processo, que ela fala que o branco, quando se descobre a identidade branca, é como se ele tivesse enfiado a cara num vidro. Eu acho essa imagem maravilhosa, eu acho que é disso que as pessoas têm muito medo também, né? Nem imaginam que possa ser tão doloroso, mas é só nesse lugar, eu acho que começa, de fato, um engajamento, né? Por isso que ele é psicológico, social, afetivo, ele tem muitas camadas. Então, não é uma construção fácil, ela não é confortável, mas ela também não pode parar. Nada vai redimir a branquitude, né? Isso também é uma coisa que a gente tem que ter consciência. Então, o trabalho, ele é constante e ele é para ontem. Eu acho que o grande conflito nosso é a gente não entender o quanto a gente está atrasado, né? Ao nosso modo aqui, nesse vai que vai, nesse não é comigo, mas eu até ajudo, eu até tenho amigos, eu até não sou racista. A gente precisa entender que vai ter que se responsabilizar por essa parte da conta. Chegou a conta, a gente tem que se responsabilizar pela parcela que nos cabe. Não vai ser fácil, ninguém falou que vai ser fácil, né? Eu gosto muito dessa imagem. E entender também que tem danos que nunca mais não vai sanar, tá? Tem dores que não vai sanar, entendeu? Entender também esse processo, sabe? Que muito das o que muito pega um corpo negro é essa destituição da humanidade. O corpo negro, é por isso que a gente morre como baratas. A gente não é visto, a subjetividade histórica dessa branquitude brasileira é construída no lugar onde o corpo negro e indígena não são humanos, entendeu? É por isso que a gente morre como baratas, é por isso que as nossas crianças pretas morrem dentro de casa. Gente, sabe? Enfim, então entender que chegou a conta, certo? E a conta, ela está nesse lugar de permanência da vida de todos. Parou, não acabou essa história, sabe? Todos. Porque na hora que interessa que todos somos humanos, aí essa frase é resultada, né? Nossa, como eu ouvi essa frase agora nessa última vez, essa coisa aí que do movimento dos Estados Unidos lá, né? Do Black Lives Matter, pegou potente, nossa, todas as vidas importam, nossa, gente, essa ignorância que a branquitude insiste em ficar, é que eu acho que acabou, sabe? Porque é uma ignorância fabricada, né? Porque tem possibilidades, tem formas de como ir buscar, ler, sabe? Se estiver de fato disposta a mergulhar no trauma para poder construir uma outra coisa, beleza. A ideia é essa, entendeu? Porque ela é, acima de tudo, esse racismo, ele afeta, acima de tudo, a economia. E mexer em economia de determinadas estruturas é mexer em privilégios. E aí, eu quero mexer nos privilégios que eu tenho a vida inteira? Mas quem fez foi meu avô, quem fez foi meu bisavô. Exatamente. Né? Exatamente. Evolui aí a discussão. Exato. Evolui a discussão. Nesse sentido, Joyce, a gente tem feito aqui a cada programa, né, um que a gente chama de uma hora do desafio, né? E nessa hora do desafio a gente tem desafiado, de fato, né, as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, a promover uma reparação, né, de diferentes formas. E a gente tem tentado, inclusive, né, priorizar a reparação econômica, porque a gente entende que fazer reparação econômica também é essencial nessa construção de uma luta verdadeira, né, legítima, antirracista. E aí o nosso desafio hoje tem, né, muito, acho que muito especial, porque é um curso, né, mais um curso que tem sido promovido pelo Instituto Ela, Criações Educativas, um curso que tem como enfoque, né, a transição capilar, processos de
descolonização estética, subjetiva, que será ministrado por uma psicóloga negra, né? A Ivani, que é, enfim, uma pessoa essencial, né, na luta antirracista, não só dentro da psicologia, mas também fora da psicologia, né, Ana? E a Ana pode até contar um pouco mais desse curso. E a nossa intenção é agora fazer esse chamado, né? O curso inicia hoje. No entanto, há pessoas que estão em contato com o Instituto Ela, que têm muita vontade de fazer o curso, que não têm condições financeiras para fazer o curso, e a transição capilar é algo que tem um ponto, vamos dizer assim, muito frágil dessa construção da autoestima das mulheres negras, principalmente das mulheres, né? Que para nós brancos, talvez muita gente branca sequer tenha ouvido falar no termo transição capilar, porque dentro da nossa bolha branca isso não é uma questão, mas que dentro dentre as subjetividades das mulheres negras, isso é um ponto essencial de ser olhado e de ser dialogado. Então, o curso ele existe para isso, né, Ana? Quer complementar um pouquinho? Não, eu acho que você falou super bem. Só uma questão que, ainda fazendo link com a psicologia social do racismo, ontem eu fiz um encontro, né, uma live com a Ivani, e a Ivani sugeriu a gente conversar sobre a psicologia social do racismo. E eu fui reler, né, é um livro que, enfim, né, isso é um marco, ele dá um giro nos estudos das relações raciais, mas reler ele ontem foi muito especial, assim, sabe? Foi muito marcante, porque muita coisa mudou nesses 15 anos da minha vida, quando eu encontrei o livro pela primeira vez, e como é necessário falar sobre essa mestiçagem política, sobre essa questão da identidade, como a psicologia social. Escutar a Ivani falando ontem do livro foi, assim, muito forte para mim, sabe? Porque é olhar a Ivani Oliveira, sabe? Aonde ela está hoje, a importância dela na psicologia social de São Paulo. Falar do livro é olhar e falar assim, esse livro realmente ele dá um giro, né, na epistemologia dos estudos das relações raciais. E aí, eu não vou falar nada do curso, eu só vou reproduzir um spoiler que a própria Ivani deu ontem, que eu achei maravilhoso. Eu estou aqui já pronta para ir, eu já estou, inclusive, aqui eu vou ficar até 6 horas da noite para escutar a Ivani de novo. E ela falou uma coisa linda, assim, ela deu um pequeno spoiler do curso, que foi como é que repensar a decolonialidade pode ser repensar o próprio processo de autoestima. Que aí fica aí com essa... Isso ficou assim, o curso vai falar sobre autoestima, o curso vai falar sobre identidade, o curso vai falar sobre formação das identidades coletivas, né? Então, é um curso belíssimo, e a gente conversou sobre isso, né? O desafio é muito imediato, porque o curso começa hoje, mas fica aí o desafio, porque a gente tem um canal aberto. Se a pessoa se comprometer hoje e não conseguir, enfim, fazer a transferência hoje, porque a gente está em diversos horários aí no mundo, mas o comprometimento já nos ajuda a realmente pensar pessoas que querem fazer, que a gente sabe que não vai fazer e que é importante que faça. Então, fica aí o desafio. Enviar um comentário para a gente, né? Entrar em contato com as nossas redes sociais, já estavam aí na tela, para a gente poder fazer e garantir, né, que mais mulheres negras possam participar desse curso e compreender, né, essas questões. Gente, é chegada a hora do tchau. Pois eu nem é muito triste, porque eu sempre fico com esse papel horrível. A gente sabe. Muito triste, muito chato. Mas a ideia é bulinar, né? A ideia é bulinar, não existe respostas prontas, né? O que existe, sim, é uma vivência, né? E a partir dessa vivência a gente bulinar. Então, é isso. É isso. Então, bulinação final, Joyce. A bulinação final é que o que eu mais
percebo que é necessário nesse exato momento é uma disposição a realmente se bulinar, a bulinar esses sentidos, né? Enquanto vocês estavam passando aqui os comentários, eu vi uma professora, não sei se era uma professora, eu sei que o nome dela é Shirley, eu não consegui anotar, tá? Foi rápido, eu não consegui anotar, onde ela estava dizendo que... Eu vou te dizer que ela é minha mãe, Joyce, tá? Que ótimo. Então, ela colocou uma coisa que, de fato, me pega, é o que eu mais escuto de professores, né? Como é que a gente faz uma educação contra-colonial se a gente está o tempo todo tão atripulado, né, contra o professor, não consegue estudar, não consegue... A dica que eu dou de bulinada final é questione tudo. Questione tudo, tenha curiosidade por tudo. Por que está assim? Por que não está assado? Mas se está assim, o que está implícito aqui? O que está querendo, o que está me dizendo que diz, mas não está dizendo, mas está dizendo na minha subjetividade? Questione. Isso é o fundamento do bulimento, sabe? Para o professor, eu acho que esse é essencial, assim, sabe? Porque eu também já estive em sala de aula o tempo inteiro. Entendeu? O tempo inteiro. Eu sou formada em arte e educação, eu dava aula das 7 da manhã às 11 da noite. Mas é necessário que a gente não entre no automático que o sistema nos obriga a entrar para justamente não ficar nesse lugar do bulinar-se, do questionar-se, do buscar-se. E isso é que eu acho que a bulinada final é disposição para isso. Não vai ser fácil. Vai ter coisas que vai desconfortar, vai ser extremamente desconfortável, entendeu? Vai dar vontade de vomitar, então vomite e vê o que acontece aí. É isso. Essa é a minha bulinada final. É isso, gente. É a gente prosseguir, apesar de tudo. Acho que é botar nossas inquietudes para se encontrar, porque tem isso, os inquietos acabam se encontrando na vida, né? Acabam se cruzando por aí. Então, a gente seguir firme, o conhecimento, ele também é alimento. Então, se alimentar para que essa saúde social, ela tenha uma qualidade melhor. A gente precisa trabalhar para um todo, né? Para a gente sair dos adoecimentos, apesar dos traumas, mas para também que a sociedade deixe de ser, né, saia um pouco dessa doença. Então, eu tenho pensado muito assim, tomando a liberdade de... propor um pacto crítico, sabe? Substituir o pacto narcísico por um pacto crítico de verdade. E não é fácil, ele não vai ser à base de hashtag apenas, ele é de muito trabalho e de uma honestidade profunda com a gente mesmo, sabe? Nós brancos, né? Esses nós brancos. Para a gente realmente se dispor, sabe? Realmente essa disposição que a Joy está colocando, ela precisa ser enorme. Então, que a gente faça um pacto crítico para a gente avançar aí. É isso, meninas, muitíssimo obrigada por esse encontro, obrigada. Essa roda maravilhosa. Muito obrigada, e obrigada também a todos que acompanharam aí, que foram, né, os que eu li aqui rapidinho aqui, foram espetaculares. Muito obrigada. Que bom, que bom. Eu nem tenho palavras para dizer o prazer de estar com vocês de novo. A gente não está num hotel, sentado numa cama, como foi a última vez. O nosso último trabalho, antes do isolamento, foi com a Ana Helena gravando num quarto de hotel. Foi mesmo. O meu último trabalho, antes de voltar para Recife e ficar aqui no isolamento, aqui em Recife, foi literalmente. Depois desse, eu arrumei a mala, peguei o avião e... Fizemos um programa no hotel, oi! Sim, gente, eu também quero agradecer essa oportunidade que estou tendo aqui também de falar com os meus irmãos africanos, né? Porque eu sou uma africana em diáspora, a minha história é aqui no Brasil, mas eu sou uma africana em diáspora, então foi um prazer imenso, assim, trocar, né, fazer esse intercâmbio, né, do que é um corpo negro aqui na diáspora da Maafa, com corpos africanos que também sofrem colonização no território africano. Então, eu acho que essa troca também é muito importante, e eu achei espetacular, assim, essa proposta de estar conversando com os meus irmãos africanos de territórios diferentes. Obrigada. Sim, sim. Inclusive, já faço o convite, próximo encontro, esse diálogo vai poder ficar ainda mais forte, porque
a gente tem, né? A gente nunca dá o spoiler, né? Dos convidados, né, Ana? Mas dessa vez acho que vale, né? Dar um spoiler que nós teremos uma cabo-verdiana conosco, Yolanda Évora, então já está confirmadíssima para a próxima sexta, dia 17, ao meio-dia, que vem trazer uma leitura crítica muito importante dentro desse pacto crítico, né, que a Fafi nos convida a fazer, que eu acho que é essencial, em relação à Europa, né? Ela está em Portugal, e Portugal tem tido aí uma série de inclusive manifestações públicas dizendo, né, dessa Europa branca, né, dessa Europa que tem que ser mantida enquanto branca, Portugal enquanto um país que não é racista, e Yolanda vem trazer aí para a gente uma discussão em torno dessas questões, então já fica, né, esse convite aqui feito. Agradeço de verdade, como se diz aqui em Moçambique, agradeço imenso, eu gosto muito dele quando eles falam isso, agradeço imenso, né? Então, agradeço imenso essa possibilidade, né, dessa nossa troca, dessa nossa, enfim, por enquanto, troca virtual, que seja presencial, quem sabe, num futuro breve, né? Estou com saudades de poder abraçar, isso tem sido muito divertido nesse processo. Assim, bem apertado. Né? Exatamente, desses assim. Obrigada, sim, obrigada pelo Instituto Ela apresentaço aqui hoje, né? Com Cimeia, Ana, Débora também. Então, muito obrigada pela parceria sempre. Valeu. Até sexta que vem, certo? Certo, Aninha? Axé. Bom fim de semana, axé. Axé. Beijo. Até mais. Beijos.